Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: como ser mais respeitado ou respeitada, né? Tanto faz. Meu nome é Ana Paula Crispim e sem enrolação, vamos ao tema do vídeo. Pessoal, eu tava pensando em vários assuntos para falar nesse vídeo de hoje, só que esse eu acho que é um assunto interessantíssimo. Por quê? Porque sabemos, né, que uma das coisas que os homens mais gostam na vida é de se sentirem respeitados, até mais do que amados. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Eu falei homens porque a maioria dos seguidores do canal são homens, mas mulheres também. Mulheres também precisam ver vídeos sobre como ser mais respeitada, porque justamente como elas preferem mais se sentirem amadas do que respeitadas, elas não, a maioria, tá? Tô falando da maioria das mulheres, elas não sabem impor respeito, serem firmes. E aí o que a gente mais vê são relacionamentos onde o desrespeito impera tanto de lá quanto de cá. Tanto de um lado quanto do outro, né? Até porque quem não se respeita não será respeitado. Mas como ser mais respeitado e o que é ser respeitado? Em primeiro lugar, a pessoa que ela é respeitada, ela sabe os limites dela, ela sabe o que ela tolera, o que ela não tolera. Eu fiz o vídeo de ontem falando de se você não souber escolher, você que vai ser escolhido. E eu reparei que nos comentários algumas pessoas colocaram assim: ah, mas nem todo mundo pode escolher. Eu achei isso estranho. Por que uma pessoa, ela, seja lá a cabeça que ela tem, assim, a forma dela de pensar, por que ela não poderia escolher com quem ela quer estar junto? Eu fiquei pensando nisso, né? Porque quando eu falei de escolher, eu falei da questão da régua. Hoje eu vou tocar nesse ponto de novo. Porque só quem se respeita consegue impor respeito. Se você não se respeita, as outras pessoas percebem que você não se respeita por vários sinais que você dá, verbais e não verbais, e aí as pessoas não te respeitam. Um deles é a sua postura, sinais não verbais. Quando você é aquela pessoa, lembra da época do colégio? Todo mundo deve ter vivido isso, todo mundo deve ter visto isso, vivido no sentido de ter visto, e às vezes vivido na pele. Aquele cara ou aquela menina que anda curvado, de cabeça baixa, aquela pessoa bem, uma postura assim, totalmente, mais parece deprimido, parece acuado, né? Aquela postura mais curvada, aquela coisa meio que parece cão da mudança. Essa pessoa, às vezes, é a que é a mais zoada na sala de aula. Todo mundo mexe no material dela. Eu lembro na minha época de colégio, os meninos, eles faziam... Olha, os meninos no colégio, eles são demais. O garoto era mais tímido, era mais introvertido. Os outros meninos esperavam ele sair de perto do caderno dele, iam lá no caderno dele, desenhavam um peruzão assim, enorme. O garoto tem uma fase da época do colégio que tudo é peru, né? Peru. E a maior falta de respeito, né, para um menino é esse tipo de coisa, né? Normalmente é essa coisa do peru, enfim. Eu não vou entrar aqui em época de colégio, porque meus seguidores do meu canal não são crianças. Às vezes tem até filhos, né? Mas a postura, desde a época da infância, a postura já contribui para as pessoas não respeitarem. A segunda coisa que eu acho que é muito importante ser falada, eu acho não, tenho certeza, é a pessoa que ela é muito agradadora. É aquela pessoa que não sabe dizer não. É aquela pessoa que ela tem muito receio de não ser aceita num grupo, de não ser benquista, de ficar ali, dela não tá afim de fazer alguma coisa e todo mundo percebe pela cara dela que ela não tá muito afim de fazer, mas ela diz sim. Ela tem medo de dizer não, ela não é medo, mas ela tem essa coisa nela assim de não querer desagradar. Ela se torna agradadora e não gosta de desagradar. Então ela tem dificuldade de impor limites. Ela não tá com vontade, mas ela vai. Ela tá desanimada, mas ela faz. As pessoas começam a pedir o dedo, a pessoa dá, daqui a pouco tá pedindo a mão, daqui a pouco tá querendo o braço. E isso, gente, é em qualquer faixa etária, tá? Eu falei o negócio da infância, mas vai evoluindo. Então, quando a pessoa é aquela pessoa que ela não sabe os limites dela,
ela começa a dizer sim, se tá com vontade, daqui a pouco ela diz sim de novo, as outras pessoas perdem o respeito, porque começa a montar, começa a pedir mais, cada vez mais, entendeu? Que eu digo os casos aí dos caras que achavam que a pessoa era amigo deles e quando foi ver tava até dormindo com a mulher deles, né? Deixar quieto. Então, a pessoa ela vai fazendo vista grossa, às vezes ela tá com uma nuvem assim na cara dela e ela não tá enxergando que a outra pessoa tá ficando um pouco abusiva, um pouco invasiva. Mas ela vai para não desagradar, para se livrar, né, para ter paz, né? Muito cara faz isso com a mulher dentro de casa, para ter paz, ele vai se desrespeitando. Mulheres também, mulheres, às vezes elas querem estar com o cara. Normalmente é ficante que faz essas coisas. Mas relacionamento também. Aí o cara apronta com ela faz vista grossa porque ela quer estar com ele. Então ela vai deixando. Vai deixando o cara ficar um pouquinho mais abusivo, um pouquinho mais. Daqui a pouco ela tá achando normal. Entendeu? Essas coisas que o cara faz. Então as pessoas não saberem se impor e dar limites, serem firmes. Isso gera desrespeito. Então você saber ser respeitado, como ser mais respeitado também, é você saber dizer não, porque você se respeita. Quando você diz não para alguma coisa que você não está afim de fazer, o que você não vê sentido em fazer, você está dizendo sim para você mesmo, sim para o seu desejo, sim para aquilo que você não está com vontade. Não precisa ficar preocupado se você vai ser o bonzão ou a boazinha, ou bonzinho ou boazinha, ou legalzão. As pessoas não respeitam pessoas muito legalzonas com todo mundo. A pessoa respeita quem tem uma postura de alguém que sabe o que tá com vontade de fazer e não tá preocupado tanto assim só fazer para agradar. Eu não disse que você vai ser mal educado ou mal educada ou que você vai desagradar os outros. Você só vai fazer mais aquilo que você está com vontade de fazer. E quando você não tiver vontade de fazer, você não vai fazer. Entendeu? Parece fácil falando aqui assim, mas olha, o que eu mais vejo na minha parte como psicóloga é pessoas que não sabem dar não. É pessoas que ficam... É como se elas preferissem pagar um preço do que dar não pra alguém e depois ter que ficar lidando com o que a outra pessoa tá argumentando, né? Porque às vezes a gente dá um não pra alguém, aí começa argumentações, né? E aí a pessoa te ganha pelo cansaço. Então quando você sabe o que você não quer, o que você não atura, o que você não tolera, você é mais respeitado, porque aí as pessoas sabem que com você, não, né? Outra coisa muito importante, já falei da postura, já falei de saber dizer não, de saber o que você tolera e não tolera. Ser mais respeitado é você não discutir, por incrível que pareça, né? Tem gente que acha que se impor e botar limite é quebrar o pau. Não. Como é que a pessoa se faz mais respeitada? Muitas vezes a pessoa faz a vida de mercador. Tipo, vem alguém que não é significativo, que não é importante, tá? Sei lá, eu tô trabalhando muito na internet agora, tô reparando muito isso. Vem alguém no meu direct no Instagram, acontece muito isso, com umas coisas obscenas, sabe? Umas coisas abusivas, mesmo, falta de respeito. Aí tá vendo, ó, falta de respeito. É a pessoa achar que ela pode chegar no meu direct, falar pornografia, falar coisa. Tá me desrespeitando. Você acha que eu vou discutir, ficar lá com uma pessoa que não é significativa na minha vida? Por que você se importaria com uma pessoa que não é, que é do mundo, que não é significativa na sua vida com o que ela tá falando? Às vezes eu faço a maluca, às vezes eu falo assim, entendi por que você tá mandando esse tipo de coisa. Às vezes eu faço a blazer, sabe? Tipo assim. Mas eu tô dando esse exemplo aqui, é só um exemplo. Eu quero que vocês pensem na vida de vocês. Se alguém vier com um papo meio atravessado, se alguém vier com umas coisas assim, tipo, que falta de respeito, né? Eu sei que entre mulheres, isso pode... A mulher vai esticando mais a corda. Entre homens, isso é mais difícil, porque homens prezam muito
o respeito de um pro outro. Mas vamos falar na parte de situações sociais. A gente já sabe, né, que homens sabem bem quando um tá desrespeitando o outro, e a fronteira ali do limite, qual é o limite, né? Porque o homem, quando ele acha que o outro desrespeitou, a tendência é eles partirem para uma agressão, né? Mulher não, mulher ainda fica aqui, entendeu? Discutindo. Mulher é capaz de ficar uma sentada numa cadeira e a outra na outra falando desaforo. O homem já ia querer meter a mão na cara, normalmente. Mas o homem que ele tem mais dominância, o homem que ele tem mais um status, eu diria, e tal, se vier um outro homem muito abaixo dele de status, ele não vai discutir. Ele não vai, porque para ele se sentir desrespeitado, teria que ser um homem do mesmo nível dele ou acima dele. Um homem muito abaixo, assim, no sentido de, sei lá, às vezes o cara é até um Cristiano Ronaldo, que falam que é super arrogante. Às vezes o cara nem fala com quem tá com um jornalista que tá sendo um pouco abusivo ali, ele nem responde, entendeu? E é um outro homem, entendeu? Tô lembrando do exemplo dele, porque ele é um cara mais dominante, ele é um cara mais ali que o pessoal considera arrogante, mas eu acho que ele é um cara que ele sabe impor respeito. Ele não vai, eu não consigo imaginar, entendeu? Certas personalidades batendo boca, ok? Agora vamos falar na parte do amor, que eu falei que o homem prefere ser mais respeitado do que amado. Pessoal, o que acontece? Em sociedade, né, os homens, eles têm pavor, homem de qualquer lugar do mundo, tá? Eu não tenho dúvidas, né? Claro que de uma cultura para outra pode variar muito, mas na maioria, homens têm pavor de serem ridicularizados socialmente. Eu tava até conversando uma vez sobre isso no podcast, e o garoto falou assim, o homem falou assim, cara, o respeito pro homem é como se fosse a vida dele. E eu concordei com ele. Por quê? Porque o homem se preocupa tanto com a reputação dele social, tanto, que ele pode até perder a vida pelo respeito. Eu diria até pela honra, uma coisa meio inconsciente, né? Mas eu já atendi caso de paciente meu homem que foi desrespeitado por outro homem, e a vontade que ele teve era de matar o outro homem. Lavar a honra e tal. Até escuto casos, assim, às vezes de assédio sexual, né? Às vezes o cara, sei lá, o chefe dele vai lá e faz algumas coisas. Um cara que tá num certo poder, cara, isso pra homem pega muito. O cara ser desrespeitado, se ele for desrespeitado recorrentemente, misericórdia. Eu tenho até medo. Eu tenho até medo de ver um homem desrespeitando o outro, que não pode acontecer ali. Eu saio até de perto. Então, eu não subestimo as pessoas nesse sentido, tá? Porque você não sabe como é que é um ser humano na hora que ele tá sendo testado ali no limite. No limite. Inclusive aquele rapaz lá da confusão lá do Campari, eu até falei pros meninos, eu falei, olha, eu entendi um pouco o nível que ele deve ter chegado, o psicológico dele, por conta da pressão que ele estava sofrendo de falar em tanta coisa, e ele perder a cabeça, porque eu vejo e eu sei que homens perdem a cabeça por causa de desrespeito, e isso não é certo, isso é errado. Eu sempre falo para meus pacientes homens, olha, segura a masculinidade, segura ser reativo, sai andando, sai de perto. Depois eu vou fazer um vídeo sobre essas questões jurídicas. Eu também sou formada em Direito, né? Eu sou bacharel. Não fiz OAB, mas sou bacharel. Então, assim, o homem acaba se ferrando, entra em confusão, fica reativo. E a maior perda de respeito que o homem pode conseguir, ele ser reativo, principalmente com mulheres. Eu vou dizer por quê. Porque a mulher não respeita o homem que ela foi capaz de desequilibrar ele emocionalmente. Vou repetir. Eu sempre falo para meus pacientes jamais serem emocionais demais ou reativos com mulheres. Isso não é machismo. Por quê? Porque uma mulher,
ela sempre, inconscientemente, né? Eu já sou consciente disso, mas tem muita mulher que não sabe. Inconscientemente, ela não quer ter o poder de desestabilizar um homem emocionalmente, porque a mulher entende que ela se desestabiliza emocionalmente, mas um homem, ele tem que segurar mais essa frame, ele tem que segurar mais essa coisa do... Para me te desestruturar psicologicamente, você vai ter que ser muito, muito, muito boa. Você vai ter que ser muito sagaz. Porque a pessoa poder controlar a outra com palavras, né? Eu falar palavras para um homem, exemplo, eu falar palavras para um homem. E esse homem perder a compostura dele, ele perder as estribeiras, ele ficar reativo, ele ficar discutindo, ele ficar nervosinho, ficar dando ataque de pelanca com algo que uma mulher falou para ele, é como se ela tivesse o poder das palavras dela deixar ele num estado emocional que ele não queria estar. Ela tem o domínio, ela tá dominante, porque se o que uma mulher falar para um homem fizer com que ele precise ficar discutindo com ela, é porque ele tá se importando com o que ela tá falando. O que ela tá falando tá tendo o poder de fazer ele agir como um homem jamais gostaria de agir, porque um homem com a masculinidade saudável, ele não vê muito sentido em ficar discutindo com mulher, por motivos óbvios. A mulher é mais fraca, a mulher é mais vulnerável, digamos assim, né? Mais frágil. Ele é como se ele tivesse de alguma forma no poder só por ele ser homem, no sentido de que ele é mais forte. Ele perder a calma com uma mulher é ele se prejudicar. Ele não vai fazer algo contra ele mesmo. Ele que se ferra se ele cai numa armadilha mental de uma provocação. Quem paga um preço pior é ele. Sabemos que socialmente, né, é uma covardia. Se ele for agressivo com ela, ele tem muito mais capacidade de matar até. Se ele der uma porrada na mulher, se ele for pra cima da mulher, ele tem muito mais capacidade de destruir com ela do que... Só se ela fosse uma lutadora de jiu-jitsu desse tamanho, ele fosse um maguinho de firma. Mas não estamos falando disso. Estamos falando que normalmente um homem com uma mão só, ele mobiliza uma mulher, se ele quiser. Não precisa nem ser lutador, nada disso não. Então, como ele é mais forte, como ele é mais racional, uma mulher, ela conseguir desestruturar ele emocionalmente, é como se ele tivesse nessa hora ele ficou fraco. Ela conseguiu enfraquecer ele. Então, homens, quando uma mulher começar a falar certas coisas, a tua masculinidade saudável é você se afastar, você sair de perto, você fazer o maluco, o surdo. Lógico que eu não tô falando daquela mulher que você todo dia tá escutando desaforo, ou ofensas, ou coisa muito pesada, ela te atacar coisas muito pesadas. Mas se qualquer coisinha que ela falar já te deixar muito desestruturado emocionalmente, você vai ser menos respeitado. Eu não sei se eu tô sabendo me expressar bem, mas entendam. A mulher espera do homem mais racionalidade, que ele segure mais as reações dele. Ela que é a emocional, ela que pode ser, de repente, às vezes, mais emotiva, mais reativa, porque ela ficou ali meio desesperada. Ele é o líder, ele é o que, quando não quer, dois não brigam, entendeu? Se você vai ficar aí nervosa, dando ataque de pelanca, eu vou me manter aqui, na minha paz, entendeu? Eu ensino isso para as mulheres também, mas nós mulheres, nós somos muito mais sensíveis às palavras do que os homens. O homem consegue estar ali jogando o videogame dele, tá concentrado ali no futebol dele, a mulher tá falando, ele não tá nem escutando. É ou não é, homens? É ou não é, mulheres do meu canal também? A gente fala. Tem até uns estudos que comprovam que a voz da mulher, depois de um tempo na cabeça do homem, é como se fosse uma frequência de uma música do elevador, aquelas músicas de consultório, de elevador, sabe aquela música, aqueles instrumentais, às vezes fica tocando uma música no fundo, você não tá nem escutando. A voz da mulher na cabeça de um homem, depois de um tempo, já entra nessa frequência, o cérebro dele entra no modo avião. Para a mulher isso seria impossível. A mulher ela é muito sensível, que ela escuta.
as palavras vão direto no coração. É como se ela tivesse o coração aqui no ouvidinho, entendeu? Por isso que vocês, ó, com muita lábia, muito gogó, vocês às vezes dobram uma mulher. A mulher tem que ter cuidado é com o que ela escuta. Entendeu? Vocês não. Vocês conseguem segurar mais. Então, o respeito que você vai ter, vai conseguir ter das pessoas de modo geral, principalmente das mulheres, é como você vai reagir às palavras. Você não pode ser tão dominável assim. As palavras, se tiverem poder sobre você, qualquer um tem, porque qualquer um, até papagaio fala, né? Qualquer um pode chegar e proferir palavras. Mulheres e homens, se alguém chegar e falar uma ofensa, alguém falar alguma coisa, e aquilo ali conseguir tirar você da vibe e da energia e do humor que você escolheu querer estar, e a pessoa conseguir estragar o teu humor, ou te desestruturar emocionalmente, essa pessoa está te dominando. Então o ideal é você não discutir, não ser reativo, e hipótese nenhuma, nem com criança, que criança sente. Criança sente o adulto que ela consegue, de tanto insistir que ela quer o chocolate, ela quer o brinquedo, ela quer, aquele adulto fica nervoso e acaba dando. Adivinha o que essa criança vai fazer sempre? Vai sempre usar o mesmo caminho do desestruturar aquela pessoa psicologicamente, emocionalmente, para poder conseguir o que ela quer. Então nem criança respeita quem é muito manipulável por palavras ou qualquer coisa. E indo para o campo dos relacionamentos, um homem, o maior medo é de ser ridicularizado socialmente. Então, na hora dele escolher uma mulher, ele vai preferir escolher uma mulher que ele sabe que ela vai estar do lado dele na rua e ela não vai fazer barraco, baixaria ou coisas que vão deixar ele se sentindo um cara que a mulher não respeita ele. Ou ter comportamentos, né, de trair ou trocar ou fazer coisas vulgares. Que nem a gente tem visto vídeos por aí da noiva que entrou com um micro vestido, bem vulgar, e o noivo com a cara de doido. Parece até que aquilo é armação, né? Ou aquela mulher da festa infantil, que ela entrou com a roupa transparente na festa infantil. Enfim, isso seria uma afronta pro... É feio pra mulher, lógico, né? Mas pro homem é como se ele tivesse sido incompetente em arrumar uma mulher que ela é uma dama na sociedade e de preferência uma pi na cama. Porque essa mulher ela tem que ser uma mulher que em sociedade, ela, por mais espontânea, por mais confiante que ela seja, ela não ultrapassa a linha de ser uma mulher respeitável, de ser respeitável. Entendeu? Então, assim, a mulher precisa entender que ela tem que estar se respeitando, ela tem que escolher ser uma mulher que se respeita, para o homem respeitá-la e ele sentir que ela não oferece nenhuma ameaça para ele socialmente, o ego dele. Então, por exemplo, se ela não se respeita, ela é uma ameaça para ele, porque se ela não se respeita, ela pode não tá nem aí para a reputação dela. Por exemplo, sociedade, ela pode não estar nem aí para a reputação dele também, entendeu? Se ela se respeita, ele prefere, porque para ela dar abertura para outro cara conseguir furar a barreira dela, né, de respeito, para outro cara abaixar o freio moral dela e conseguir engalbelar ela, enganar ela, fazer ela de trouxa, levar ela e ela trocar ele por outro qualquer, é muito mais difícil se ela se respeita. Se ela se respeita e ela tá com ele, por exemplo, namorando, casada, ela não dá nem abertura para outro cara tentar vir de conversinha, porque ela corta. Ela só brinca e zoa com o pessoal do grupo deles ali, amigos em comum. E mesmo assim, ela, amigos em comum, vírgula, porque ela bota respeito. Ela brinca, mas chega uma hora que ela, opa, aqui você tá ultrapassando aqui uma linhazinha aqui, querido. Então, assim, você vê como é que o respeito é uma coisa que o homem, ele tem mais medo de ser desrespeitado. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui diferente. Eu lembro de um colega psicólogo que no Dia dos Pais estava me contando assim, olha, eu amo meus filhos, mas eu tenho um filho que ele não me respeita.
E aí, cara, por mais que eu ame meus filhos, eu sei que meus filhos me amam, esse filho que não me respeita, eu fui me afastando. Porque chegar perto dele e ver que ele estava sendo desrespeitoso comigo, poderia me levar a tomar uma postura com ele que ia romper a relação. Então o que, que o cara faz normalmente? O pai, quando ele se sente muito desrespeitado recorrentemente por um filho, ele vai se afastando. Vai se afastando. Por quê? De mulher também. Mulher que não respeita, ele também, ó, ele vai se afastando. Até casado mesmo, dentro do próprio casamento, ele vai se afastando. Por quê? Porque o que adianta ele saber que aquela mulher o ama ou que aquele filho o ama se quando ele tá perto é desrespeito atrás de desrespeito? Ele não quer ser amado e desrespeitado ao mesmo tempo. Isso aí pra ele é muito sofrimento. Agora, digamos que ele saiba que, sei lá, a mulher nem é tão, não ama ele tanto assim, mas ela respeita muito ele. Respeita ele e ele deixa ele tranquilo, que ele não vai ser desrespeitado por ela. Ela pode não ser a mulher da vida dele, o maior amor que ele teve, mas talvez ele até prefira casar com essa. Ele prefira namorar e casar com uma mulher que ele tenha mais segurança, que ele vai ser respeitado por ela. Vocês entendem como é importante para o homem o respeito? E a mulher, como é que a mulher é em relação ao respeito? A mulher, ela prefere se sentir amada e desejada, muito mais demonstrações de amor e de desejo, muito mais do que respeito. Olha que interessante. Vou explicar para não ser cancelada aqui e mal interpretada. Às vezes a mulher tá com um homem que desrespeita. Mas aí ele tem comportamentos, ele fala, né? Ai, mas eu te amo muito, você é a mãe da minha vida. E ele demonstra com alguns... ele faz algumas atitudes assim de homem que vai lá e é romântico, sei lá o quê, e fala pra todo mundo, e dá demonstrações de amor, e tem uma tesão nela, não sei o quê. Mas ele vai lá e pinta os canecos, deita o cabelo, apronta, desrespeita. Às vezes até tem umas gambiarra. A mulher muitas vezes passa o pano. Eu acho isso errado. Eu acho isso errado porque a mulher passa o pano, mas o problema disso é que ela pode chegar uma hora que ela vai lá se vingar, né? Pode chegar uma hora que ela vai começar a olhar pro lado. Se ela tiver uma autoestima boa, ela pode começar a querer se vingar. O vídeo tá ficando meio longo, mas eu percebo na minha prática como psicóloga que tem muito mais mulheres aceitando desrespeito de marido, traições, desrespeito, e levando com a barriga, empurrando com a barriga, namorado também, de namorado e tal, do que o homem. E o homem preferindo muito mais a mulher, muito mais preocupado se ele vai ser respeitado por essa mulher do que ele se sentir tão amado assim. Tem mulher que respeita muito ele, mas ela não fica babando, ela não fica bajulando, ela não fica... Ai, ela não é tão amorosa assim. Às vezes ela é até meio braba. Às vezes ela é até meio brabinha. Não é de dar ataque de pelanca, de tratar mal o cara, não. Mas ela não é muito de paparicar, entendeu? Muito de paparicar. E o homem prefere até uma mulher que ela respeita ele, ela não perde o respeito, mas também não fica babando muito. Agora, a mulher às vezes aceita de respeito o homem que fica lambendo muito, sabe? Não é lambendo, mas é dando demonstrações de que ele tem sentimento. Então, às vezes o cara faz o de respeito e depois ele vem chorando, vem dizendo que é um coitado, um desgraçado que não se controla, que não sei o que, a mulher passa o pano. O homem tem pavor de ser ridicularizado socialmente. Por isso que o respeito para os homens é muito mais importante. Com relacionamentos familiares e de mulheres, de amizade, e socialmente, na rua, ele é capaz de se meter numa doideira, numa confusão só por causa do respeito. Beleza? É óbvio que o respeito é uma coisa importante para todo mundo. Todo mundo tem que se respeitar, mas não querer ser agradador, saber dizer não, se respeitar, treinar um autorrespeito,
as pessoas vão perceber que você se respeita e vão te respeitar mais. Qualquer coisa, coloque aqui nos comentários, alguma situação, alguma coisa que vocês acharam que eu poderia ter complementado. De repente isso aqui é um vídeo parte 1. Não sei se faltou alguma coisa. Se eu sentir que faltou, eu faço parte 2. Se inscrevam no meu canal para ajudar ele a crescer. Que eu já estou muito feliz porque ele está crescendo. De pouquinho em pouquinho vai, né? Dê um like ou dê um dislike, mas dê alguma coisa. Porque vocês são muito abundantes. Beijo, até o próximo vídeo.